Eu hoje vou tentar falar com vocês aí um pouquinho sobre a questão como fica das pessoas que têm um pouquinho da mediunidade, né? Tem a mediunidade um pouquinho assim mais aflorada e que tem que conviver com pais evangélicos, às vezes nasce numa família evangélica, ou então até mesmo fez uma opção de ir para a igreja, se sente bem na igreja, mas sente esse lado mediúnico forte. E aí, como é que fica, né? Bom, acho que eu vou ajeitar o cabelo pra cá, porque olha, a inveja é uma droga. O meu cabelo hoje, como diz o Saulinho, tá ninho de pomba beba. Eu acho que ele ficou com inveja do Saulo, mas vamos lá. É só pra descontrair um pouquinho, porque, assim, é um assunto que eu tenho recebido muitos jovens, né, tem me procurado para contar que passa por esse tipo de problema, né? E eu tenho feito o que eu posso para orientar, mas eu achei uma maneira, assim, talvez melhor de conversar com vocês. Que tá calor mesmo. Bom, eu já tive passagem pela Igreja de Nova Vida, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, né? Acho que dos meus 13 até os 15 anos, mais ou menos, a minha mãe resolveu ser evangélica, que a minha mãe era da Umbanda, e aí ela percorreu alguns caminhos. Antes de ela ser da Nova Vida, ela foi da Universal. Hoje em dia ela até frequenta de novo a Universal. Então eu tive um contato até com a Universal quando estava começando. Olha só que interessante, eu devia ter mais ou menos uns 9, 10 anos. E quando a Igreja Universal começou, era o próprio Edir Macedo que fazia a pregação lá na Universal. Então, eu tive contato bem no comecinho mesmo da Universal. E aí depois a minha mãe frequentou a Igreja Pentecostal de Nova Vida durante alguns anos. Então, eu tenho uma certa experiência, né, para poder falar, passar aí para a meninada que tem me procurado e que se sente muito mal. Às vezes assim, porque não quer contrariar os pais, e aí dentro de casa todo mundo é evangélico, né? E fica uma situação meio complicada para conviver com tudo isso. Bom, gente, olha só. A minha passagem dentro da igreja, eu me sentia muito bem. Eu gostava até de cantar, né? O clima da igreja é muito legal. Mas, assim, dentro da minha caminhada, eu fui vendo, né? Eu não tinha esse entendimento. Lógico, eu tinha 14, 15 anos. Mas eu já percebia que não era bem da maneira como estavam colocando lá, tá? E a minha mãe me deu total liberdade para, se o caso eu não quisesse continuar, eu podia sair tanto que eu saía. Mas eu sei que muitos pais não fazem isso, não dão essa liberdade. E aí o jovem fica um pouco oprimido nessa situação, né? Bom, gente, olha só. Não vou querer criar polêmica com ninguém, gente, por favor, tá? Eu vou colocar o que eu via. Então é a minha visão dentro do que seja a igreja. Primeira coisa, dentro da igreja, o que eu via é que há um trabalho espiritual enorme, tá? Então, esse trabalho, no fundo, assim, é feito um trabalho onde só muda o nome das coisas. Assim, quando eu via uma pessoa se manifestando, passando mal, né, que caía com algum espírito lá incorporado, que aí o pastor vinha e dizia que era o demônio, e dentro de mim naquela época eu já sabia que não era assim, tá? Mas eu não tinha o entendimento do que fosse, mas eu sentia que não era o demônio ali, né? Então, na verdade, o que eu vejo, que você dentro da igreja, você tem um contato mediúnico forte, que quem é médium e quer ajudar, pode ajudar até dentro da igreja, tá? Porque assim, quando uma pessoa se manifestava com aquele espírito que o pastor chamava de demônio, hoje eu tenho entendimento, até porque na época eu via coisas que eu dizia, não tá batendo bem. Mas, assim, hoje eu tenho entendimento que é um espírito em sofrimento, que aquela pessoa ali atraiu, aquela pessoa que passou mal é um médium
que não tem educação mediúnica, ele não sabe controlar aquele mecanismo, porque a igreja não ensina mesmo, né? Porque eu acho que eu já falei com vocês, o trabalho que é feito dentro da igreja, quando a pessoa é médium e não quer trabalhar com isso, que entra numa igreja, existe uma equipe espiritual, né, que trabalha ali dentro daquela igreja. Esses espíritos, eles sabem manipular energeticamente até o nosso corpo também. Então, do mesmo jeito que uma pessoa procura um centro para se desenvolver mediunicamente, aquela que procura a igreja e consegue, por quê? Porque os espíritos que estão lá nos centros de espíritas, né? Eles vão trabalhar fazendo uma ativação dos seus chakras, te reconfigurando, mexendo na sua configuração para que você possa ter uma percepção maior do outro plano. E dentro das igrejas, o que, que tem? Uma equipe que vai trabalhar fazendo justamente o serviço contrário. Tirando essa tua configuração original de fábrica que você veio, que você trouxe com você, e desativando o funcionamento aí de alguns chakras para que você tenha uma percepção menor do outro lado. Tá? Até aí, tranquilo. Então, dentro das igrejas existem equipes espirituais trabalhando, tanto quanto nas casas espíritas. E isso eu vi, às vezes, assim, quando entrava em prece, né, quando o pastor dizia, vamos orar, eu conseguia ver as luzes de olhos fechados, que depois eu fui ver mais tarde dentro do centro espírita, dentro do centro espírita kardecista, na hora do passo, quando a gente fechava os olhos, foi assim um contato que me lembrou bem, né? Dizer, caramba, uma das primeiras vezes que eu tive no centro, que eu me concentrei na hora do passe, eu consegui ver as mesmas luzes que eu via lá na Igreja de Nova Vida, quando a gente se concentrava também para orar, né? Então, assim, essas consciências estavam presentes comigo, tanto lá na igreja, quanto lá no centro kardecista que eu frequentava, né? Que depois eu fui frequentar mais tarde. Assim, quando também havia evocação, eu também não estou querendo passar por cima da crença de ninguém, gente, mas eu já falei isso nos outros vídeos. Eu mesma nunca vi Jesus, mas eu já vi equipes trabalhando em nome dele, até mesmo dentro dessa igreja. O pastor dessa igreja era uma pessoa muito bacana, ele já desencarnou. E assim, a gente, sabe, uma pessoa boa, que você sentia que era um espírito muito bom mesmo. E ele era muito bem acompanhado. E às vezes eu via vários vultos ao redor dele, né? Então, assim, dentro da igreja, aquilo talvez eles interpretassem, eu não sei, se alguém visse, se iriam interpretar como os anjos do Senhor, alguma coisa. Eu não tinha entendimento. Hoje em dia eu sei que eu vi a equipe espiritual, os amparadores dele ali, os mentores que estavam amparando, né? Na hora dele fazer a pregação, na hora dele ajudar uma pessoa que caía mesmo manifestada com demônio, né? Que aí ele chamava, evocava Jesus, o Espírito Santo, para vir tirar o demônio daquela pessoa, e às vezes eu via uma equipe chegando assim, não via nitidamente, mas via vultos se aproximando. Aquilo era uma equipe que trabalhava no nome de Jesus, trabalhava sob o nome do Espírito Santo. Hoje o meu entendimento é esse, né? Eu era menina, eu não tinha esse tipo de entendimento. Bom, então o que eu quero dizer com esse palavreado aí todo? Que, gente, tudo tem um tempo certo para acontecer, tá? Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais da vida espiritual, quando a gente começa a ter essa percepção maior, entender que existe outro plano, que existe outra dimensão, que a gente pode fazer contato com essa outra dimensão, assim, eu sei que quando a gente é jovem, isso não cai muito bem, né? Mas é legal a gente ter um entendimento que toda essa percepção nós vamos conviver com isso tanto num centro espírita quanto numa igreja. E aí eu vou explicar uma coisa para vocês, assim, para quem é mais novinho, né? Que é uma preocupação muito minha. Quando a gente é jovem, a gente sabe que é mais difícil da gente controlar nossos instintos, né? Refrear nossos pensamentos e tudo. Então, se você é médium, tá? Você veio com essa configuração, que médium todos nós somos, mas é um médium mais desenvolvido, né? E sem ter o conhecimento, é melhor ficar dentro de uma igreja. Por quê?
Porque, contudo, tudo que é evocado ali dentro da igreja, todas as energias que são trabalhadas ali dentro da igreja, tá, vamos dizer assim, é como se formasse uma equipe só em cima de um nome só, que é Jesus e o Espírito Santo, né? Então todos aqueles trabalhadores estão trabalhando ali sob aquele nome, sob aquela energia toda, né? É feito, é como assim, você vai estar em contato, você vai ter uma percepção dentro da igreja de algo mais selecionado, talvez seja essa palavra. Não que nos centros não tenham, não é isso que eu estou dizendo. Só que o que acontece? Como nos centros é mais permitido, né, que haja essa manifestação, esse contato mesmo com a outra dimensão, que isso é livre, né, o médium pode canalizar, você vai canalizar de acordo com aquilo que você está vibrando, né? Então isso já te coloca numa posição de receptividade. Se você não tiver muito legal, não tiver muito equilibrado, quando você chega num ambiente que você está receptivo a canalizar, a toda uma forma de estímulo para que você canalize, né? Você vai captar também todas as consciências que estão ali suas, daquelas pessoas que estão ao redor, né? E que estão ali naquele trabalho. Então, muitas vezes, o médium chega também num centro espírita, quando ele não tem muito conhecimento, ele sai de lá, às vezes, até pior do que ele entrou. É assim, não estou dizendo que o ambiente seja ruim, não é isso, tá? É que nós estamos mais abertos à percepção no ambiente. Na igreja também tem, porque quantas pessoas vão até a igreja pedindo ajuda, né? Vão procurando apoio. Com certeza elas também estão cheias de consciências, de obsessorizinhos ali juntos. Só que dentro da igreja você está numa postura talvez um pouco mais fechadinha, né? Que não é permitida essa canalização. Há um controle mais além do psicológico, também energético, porque tem uma equipe dentro da igreja trabalhando para refrear toda essa canalização. Deu para alcançar? Não estou dizendo que um lado é pior do que o outro, não é isso, tá? Eu estou colocando os dois lados da moeda e estou sendo bem sincera com as coisas que eu já vi, né? Então, se você tem essa configuração já aberta, já receptiva para a mediunidade, se você sente que você é assim, vamos dizer, talvez, se você não procurar se cuidar das energias, né, estudar bastante sobre isso, porque todo mundo, quando sente isso, vai atrás da maioria dos fenômenos, né, que realmente isso até fascina, de uma certa forma. Mas antes de procurar isso, a gente tem que procurar o conhecimento, que é para a gente saber como funciona direitinho, para a gente se defender também, né? Senão, é melhor a gente ficar num ambiente onde não estimule isso, esse contato, que senão foge do nosso controle, tá? É mais ou menos assim que eu tô querendo passar para vocês, tá bom? Não tô dizendo que um lugar seja melhor do que o outro, não é nada disso, tá? Porque se você estiver preparado, aí você vai ter contato em qualquer lugar, tanto na igreja quanto no centro espírita. Você vai ter contato com essas consciências e vai saber se defender. Às vezes não dá passagem, mas isso vai depender da educação do médico. Educação que eu digo no sentido de conhecimento, tá? De saber como controlar isso, que a gente tem como controlar. E outra coisa, aliás, isso eu sempre friso, nós temos como controlar e devemos sempre controlar. Tá? A gente tem que desmistificar, tirar essa ideia de que a incorporação, o espírito do médium sai e o outro espírito entra, não é assim não. Tá? A gente sempre tem o controle da situação. Quando a gente perde o controle, é porque nós estamos em desequilíbrio emocional, psíquico, tá? Então aí, por isso que você tem que procurar saber direitinho como funciona, até para você se conhecer. Se você perder o controle,
aí você já sabe que você tem que trabalhar em algum ponto que não tá legal, tá? Bom, então, assim, essas pessoas que têm que conviver, às vezes, com um companheiro evangélico ou com os pais evangélicos, né, e que tenham essa percepção. Gente, olha só, e outra coisa, quando a gente começa a estudar muito a. Então eu suando. Quando a gente começa a estudar muito a parte espiritual, a gente vai vendo também o mundo de uma outra forma, que isso é que é legal, né? A gente começa a compreender melhor o outro. É, esse é o barato de você ter essa percepção maior que existe uma outra dimensão, que você pode se comunicar com seres que estão nessa outra dimensão, né? É você usar isso a favor do seu crescimento, para você poder se relacionar melhor com o outro, que é assim que a gente cresce, né? Então, se você começa a ter essa percepção, a gente, primeiro, nós não estamos naquela família ou com aquele companheiro por acaso. Não estou falando de determinismo, estou dizendo que nós atraímos aquilo para gente. Então, é um sinal que em algum ponto nós estávamos também afinizados, né? Em algum momento da nossa vida, seja na concepção, quando é o caso de pais, ou seja um momento de que você encontrou aquela pessoa, você se afinizou com ela. Então, se você mudou a sua percepção, ou se você veio de repente configurado diferente, é porque você já tem uma certa noção que você tem como conviver com aquilo, tá? Você já tem um entendimento maior da coisa, você não vê assim, você já tem uma visão maior, né? Então você tem condição de até compreender aquele outro, sabe? E entender que cada um tá num caminho, cada um tá num percurso. Eu sei que deve ser muito chato. Eu ainda bem que a minha mãe não me obrigou a frequentar, a continuar. Minha mãe não fez isso comigo, mas eu sei que tem pais que às vezes acha e tá fazendo isso por amor, porque acha que tá fazendo o melhor pelo filho. Então, aí se você já tem uma concepção um pouco maior, você vai compreender, vai conseguir também perceber esse amor que os seus pais estão te transmitindo, né? E dentro da igreja você vai poder também exercitar a sua mediunidade. Olha que legal, que tem como, né? Porque tudo só muda a nomenclatura. Então, quando as pessoas estiverem orando, se você acredita que você está em contato com um outro plano, que você tem contato com seu mentor, né? Ali você vai aproveitar um momento onde há uma energia bacana, que todo mundo está focado em se conectar com coisas boas, para você aproveitar aquele momento e fazer uma conexão com seu mentor também. Gente, tudo tem seu tempo, tudo é importante para o nosso crescimento, para a nossa passagem aqui, né? Então a gente tem que aproveitar aquele momento que a gente está vivendo e trazer para esse momento todo recurso que está ao nosso dispor. Então, se você tem esse canal mediúnico aberto, aproveita para, enquanto você estiver na igreja, tentar visualizar as coisas, ter um entendimento maior, se colocar à disposição também, sabe? Porque, olha, dentro das igrejas, muitas curas são efetuadas, muitos milagres são feitos, né? E por que vocês acham que esses milagres são feitos? Porque com certeza há a presença de muitos médios de efeitos físicos ali dentro, que estão doando ectoplasma também, né? Então, é assim, a gente ter uma outra visão, um pouquinho de entendimento da situação e saber se adaptar, dançar conforme a música. Porque também outra coisa, olha, para quem é médium, conflito não é uma boa, tá? A gente criar conflitos só nos desequilibra, nos coloca em contato com consciências desequilibradas também, que aí por sintonia você vai entrar em contato com essas outras consciências, né? Então, assim, tem coisas que não tem como a gente mudar. Para moçada e jovem que mora com os pais e que é obrigado ou que tem que conviver, né? Tem que conviver da melhor maneira possível, evitando qualquer tipo de conflito, que senão só vai te prejudicar também, né? Se você tem essa percepção, como eu falei, só vai te prejudicar. E
trabalhar, vai chegar o tempo que os filhotinhos batem as asas, né? Você vai ter seu empregão, você vai ter sua casa, e aí você vai ter uma liberdade maior de fazer as opções, né? E, assim, isso tudo é exercitar a espiritualidade também, tá? Que aí a gente tem esse entendimento que tudo tem um tempo certo, que nada é por acaso, que a gente está ali porque a gente tinha que aprender a passar por aquilo ali, né? Foi necessário. De alguma forma você foi atraído para aquela família, porque você estava. Existia uma afinidade ali, né? Então, isso é que é legal, né? Esse entendimento é que é bacana. E isso a gente só vai adquirindo à medida que a gente vai estudando aí todo o processo de percepção maior de uma outra dimensão, tá? Bom, eu acho assim que eu tinha isso aí para passar para vocês porque muitos têm vindo me procurar, né? Eu acho que não vale a pena bater de frente com pai e mãe, não vale nunca, tá? Não é por aí. A gente existe essa maneira de você exercitar a sua espiritualidade, exercitar sua mediunidade mesmo dentro da igreja, tá? É assim, quando você perceber que tem uma pessoa doente dentro da igreja e na hora que está orando você canalizar a tua energia para aquela pessoa, você vai estar exercitando da mesma forma, né? Então, eu acho que é assim, isso tudo é maturidade. Eu sei que é difícil, que a gente só adquire com o tempo e com o crescimento, né? Mas, assim, quem está um pouquinho mais à frente, um pouquinho, uns 40 anos, vamos dizer, quase à frente, uns aninhos à frente, e já passou pela situação, então você consegue orientar um pouquinho melhor quem está caminhando aí atrás. Eu sei que é difícil, que às vezes a gente fala e soa como bobeira, né? Eu sei que, mas eu acho que a gente tem que saber realmente isso é que é lucidez e que acho que a maioria dos projetores batem nessa tecla, a gente vai bater sempre, né? A gente tem que ter lucidez aqui, a gente tem que estar com o nosso pezão fincado aqui, né? Consciente, porque nós estamos encarnados aqui, a gente tem que conviver com as coisas daqui e da melhor forma possível. A espiritualidade, a gente estudar a espiritualidade é para a gente ser mais feliz, para a gente ter uma compreensão, uma percepção maior do mundo. Não é só por curiosidade, né? Acho que o objetivo maior da gente ter essa percepção, entender, compreender todo esse processo é justamente para a gente conseguir ser mais feliz, para a gente conseguir se compreender melhor mesmo, né? E a gente se compreendendo, a gente extravasa isso e leva para as outras pessoas também esse nosso grau de compreensão, tá? Bom, eu espero ter ajudado aí um pouquinho, porque mostrando como a gente pode realmente auxiliar, né? Mesmo trabalhar mediunicamente, mesmo dentro da igreja. Aí eu ia falar até um pouco, mas aí vai comprar um pouquinho de briga. Mas olha, gente, principalmente dentro da Igreja Universal, tá? O que tem de trabalho mediúnico ali dentro, porque o Edir Macedo ele passou pela Umbanda, ele conhece bem como são feitos os rituais, ele saca um pouco de manipulação energética e todos esses conceitos ele aplicou dentro da Universal. Olha, quem é da Universal e que estiver assistindo, eu sei que vai pipocar um pouco, gente, mas eu conheci o Edir Macedo lá no comecinho, tá? Quando ele começou mesmo. Então, várias dessas coisas que ele trouxe para dentro da igreja dele são rituais um pouquinho adaptados, mas lá da Umbanda, tá? Você for estudar os rituais da Umbanda, basta a sessão de descarrego que tem nas igrejas universais. De onde ele tirou isso? Né? Então há uma equipe toda espiritual trabalhando ali dentro da igreja para descarregar as pessoas. Só que eles não vão usar os nomes aí. Eles dizem que é a obra só do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Né? Porque cada um tem uma maneira de conseguir entender as coisas. E tá tudo certo. Né? A gente tem que respeitar todo mundo. Tá bom? Gente, olha, mais uma vez, eu estou trazendo aqui para vocês um pouquinho da minha experiência, do que eu passei, né, para tentar ajudar, tá?
Muito obrigada de coração e fiquem com a luz.